Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores nomes do futebol que já existiu, George Best. Se você curte história do esporte, se prepara que essa é boa. O talento de George Best era maior que o de Pelé e Maradona? Porque um dos maiores gênios do futebol morreu esquecido. É o que você vai saber neste pequeno resumo. George Best nasceu lá na Irlanda do Norte, em 1946, e já desde moleque mostrava que futebol era coisa séria para ele. Imagina só, ele tinha um talento absurdo, daqueles que parece que nasceu com a bola grudada no pé. E não é exagero não. Aos 17 anos, o garoto já estava jogando no Manchester United, um dos maiores clubes do mundo. E ele não só jogava, como também fazia mágica em campo. O cara era rápido, driblava fácil, fazia gol de todo jeito. Um verdadeiro artista da bola, o que lhe rendeu comparações com o Garrincha. Ele fez parte de um trio lendário, junto com o inglês Bobby Charlton e o escocês Denis Law, só craque. O trio, que ficou conhecido como a Trindade Unida, ganhou estátuas inauguradas em 2008, que estão em frente ao estádio Old Trafford. Juntos levaram o Manchester United ao título do campeonato inglês em 1965, o sexto na história do clube. Com essa conquista, o time garantiu vaga na Champions da época, que era chamada de Copa dos Campeões da UEFA. E logo de cara, nas quartas de final, pegaram a pedreira. O Benfica, que tinha feras como Eusébio, Coluna e José Torres, um timaço que já tinha levado o título 2 vezes, em 61 e 62. Depois de ganhar por pouco, 3-2, em Old Trafford, o técnico Matt Busby mandou o seguinte recado: vamos com calma lá em Lisboa, estuda o time deles nos primeiros 15 minutos. Mas o George Best ignorou total. Com 12 minutos de jogo, o cara já tinha metido 2 gols. O United atropelou o Benfica por 5-1 no Estádio da Luz, com o Best ainda marcando o terceiro dele. No dia seguinte, ele estava estampado nas capas dos jornais britânicos, com um apelido que virou lenda, o Quinto Beatle. Sabe por que ele ganhou esse apelido? Por causa do seu visual moderno, charme e popularidade nos anos 1960, que lembravam os Beatles. Mas o sonho europeu daquele ano acabou logo depois, nas semifinais, quando o United caiu para um time forte do Partizan da antiga Iugoslávia. Mas George não era só isso. Ele tinha um estilo que chamou a atenção geral. Você sabia que ele foi o primeiro bad boy do futebol? Não. O apelido de o Quinto Beatle pegou de vez, e não foi só pelo futebol não. Fora de campo, o George Best era praticamente uma estrela do rock. Vivia rodeado de mulheres lindas, desfilava com carrões de luxo, arrancava suspiros das fãs com aquele cabelo todo estiloso e a cara de galã de cinema. Era presença garantida nas festas mais badaladas. Mas esse estilo de vida cheio de noitadas acabou cobrando o preço. O lado boêmio dele virou um problema sério e o álcool começou a dominar. Para piorar, ele vivia chegando atrasado nos treinos. Quando aparecia, né? Isso rendeu um monte de multas, broncas e suspensões. A bola ainda amava ele, mas a carreira estava indo ladeira abaixo. Mesmo com todos os altos e baixos, o talento do George Best era tão absurdo que a imprensa europeia vivia quebrando a cabeça, tentando achar novos adjetivos para descrever o cara. A cada jogo ele inventava uma coisa nova. Parecia videogame. E para calar a boca dos críticos, depois de uma suspensão de 28 dias, ele voltou metendo nada menos que 6 gols numa vitória por 8-2 contra o pobre do Northampton Town. Foi tipo, tô de volta e com estilo. Em 1967, veio mais um título inglês para o Manchester United. No ano seguinte, ele quase levou o tri. Terminou o campeonato como artilheiro com 28 gols. Mas o rival da cidade, o Manchester City, acabou ficando com a taça por só 2 pontinhos. Chato, né? Mas a grande glória viria mesmo na Champions daquela temporada. O United chegou à final e olha só, de novo contra o Benfica. No lendário estádio de Wembley, o jogo foi histórico. Best fez um golaço driblando geral, marcou o terceiro na vitória por 4-1 e colocou o Manchester United na história como o primeiro clube inglês a ganhar o maior título da Europa. No fim dessa temporada monstruosa, ele foi coroado com a Bola de Ouro da France Football, prêmio dado ao melhor jogador da Europa. Até hoje ele é o único irlandês, de qualquer Irlanda, a ter levado essa. Pelo United, o clube do coração, Best marcou 179 gols em 470 jogos, sendo o artilheiro da equipe por 6 temporadas seguidas. Um fenômeno simples assim. Depois do auge, a coisa começou a desandar para ele. Best virou figurinha carimbada nas colunas de fofoca e isso começou a pesar dentro de campo. O rendimento caiu, o United ficou anos sem título e, para piorar, perdeu até o Mundial para o Estudiantes em 68, com direito à expulsão do Best em pleno Old Trafford.
Com o tempo, as manchetes deixaram de ser sobre futebol e viraram sobre bebedeiras, sumiços em treino e confusão com a diretoria. O técnico Matt Busby, que era praticamente o único que ainda bancava ele, se aposentou em 71. Em 72, o Best até anunciou que ia parar de jogar, mas voltou pouco depois. Porém, acabou saindo de vez do United em 73, no meio de uma temporada desastrosa que terminaria com o rebaixamento do time. Aí começou a fase nômade do Best. Passou por vários times pequenos como Dunstable Town, Stockport County, jogou na Irlanda, na Escócia, até que apareceu no Fulham ao lado do Bob Moore. Mas não durou. Meteu o pé para jogar nos Estados Unidos, onde até brilhou um pouco, jogando ao lado de nomes como Gerd Müller e Kubilas, mas também acabou preso por dirigir bêbado e bater num policial. Nos anos 80, tentou mostrar que estava se recuperando. Disse que queria recomeçar, jogar onde desse, até se ofereceu para clubes da terceira divisão. Jogou no Hibernian, na Escócia, mas o álcool continuou atrapalhando e acabou sendo mandado embora. Foi direto para a reabilitação. Depois nasceu seu filho, Callum, e ele jurou que tinha mudado. O United até pensou em recontratar ele, mas Best ficou bolado com as críticas e chutou o balde. E então ele disse: "Não vou me queimar nesse time", e voltou para os Estados Unidos. Em 1983, estava cheio de dívida, sem clube, e disse a frase que resume tudo: "A bebida e os carros me fizeram perder tudo". Em 1984, aos 38 anos, pendurou as chuteiras de vez. Já não era mais aquele gênio dos anos 60, mas a lenda, essa nunca foi embora. Apesar de ser um dos maiores gênios que o futebol já viu, George Best nunca jogou uma Copa do Mundo. Ele estreou pela Irlanda do Norte em 64 e quase conseguiu a vaga para a Copa de 66, que ainda por cima foi na Inglaterra, onde ele brilhava no United. Mas aí veio um empate bizarro contra a fraquíssima Albânia e a chance foi pro espaço. Nas eliminatórias para 70, a seleção até começou bem, mas depois perdeu o ritmo e ficou fora de novo. Nessa época, o próprio Best falou: pela primeira vez queria ser inglês, nem que fosse por um mês. Ele sabia que se fosse, estaria jogando a Copa fácil. Depois disso, com ele já em decadência, vieram mais eliminações. A última esperança foi em 78, mas a Irlanda do Norte também não conseguiu. Best ainda fez sua despedida pela seleção em 77, num jogo contra a fortíssima Holanda. E aí a ironia do destino. Na primeira tentativa da Irlanda do Norte sem o Best, os caras se classificam para a Copa de 82. Muita gente até pediu a convocação dele, que estava jogando nos Estados Unidos com 36 anos. Mas o técnico foi assistir a um jogo e achou que não rolava mais. O Best disse que aceitaria até entrar só uns minutinhos, só para sentir o clima da Copa, mas respeitou a decisão. No fim das contas, foram só 37 jogos e 9 gols pela seleção. Poderiam ter sido mais, mas o calendário apertado do United sempre complicava. Um dos lances mais lembrados dele foi um gol anulado contra a Inglaterra, quando ele roubou a bola do lendário goleiro Gordon Banks numa malandragem, mas o juiz não deixou valer. Best ainda jogou uma vez numa seleção especial de estrelas, com Pelé, Bob Moore e outros craques, num torneio nos Estados Unidos em 76. E sobre as duas Irlandas, ele sempre foi claro. Achava que deveria existir uma só seleção, unindo forças como já acontece em outros esportes. Uma visão que mostrava que, além do craque, ele também era cabeça aberta. A vida fora de campo de George Best foi tão intensa quanto o talento que ele tinha com a bola nos pés. Casou 2 vezes, teve 4 filhos, mas só reconheceu 2. Em 1990, ele protagonizou um vexame ao vivo na TV britânica. Apareceu completamente bêbado num programa da BBC. O apresentador até contou depois que só de olhar nos olhos dele, já dava para ver que tinha virado várias antes de entrar no ar. Em 2002, seu corpo não aguentava mais, e ele precisou fazer um transplante de fígado por causa da cirrose. Mesmo assim, no ano seguinte, voltou a beber. Em outubro de 2005, foi internado às pressas em Londres, com falência nos rins. Ele passou seus últimos dias no hospital, cercado pela família e pelo velho amigo Denis Law. Ele também recebeu uma carta do rei Pelé, que foi assinada como do segundo melhor jogador de futebol de todos os tempos. Essa admiração mútua entre os dois é que Best, com sua irreverência, chegou a afirmar que se quisesse seria melhor que o Pelé. O George, com aquele humor ácido de sempre, respondeu: "Esse foi meu último brinde". No dia 20 de novembro, com a saúde totalmente debilitada, deixou que tirassem uma foto dele no hospital com uma mensagem forte: "Não morra como eu". 5 dias depois, George Best faleceu com apenas 59 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. O jogador foi enterrado em Belfast, sua cidade natal, ao lado da mãe, e a despedida foi de estrela.
Teve multidões, homenagens, políticos, porque craques como ele podem até cair, mas nunca deixam de ser lenda. Na Irlanda do Norte, o George Best é mais que um ídolo, é um herói nacional. No dia do funeral, cerca de 100 mil pessoas foram às ruas para se despedir dele. Foi uma comoção gigante. E para eternizar o nome do craque, o aeroporto de Belfast foi rebatizado. Hoje se chama George Best Belfast City Airport. Homenagem mais do que merecida para uma lenda que marcou o país dentro e fora de campo. Se curtiu o vídeo, já sabe. Deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que também são fãs de futebol raiz. E comenta aí embaixo, qual lance do George Best você acha mais lendário? Valeu por assistir e até a próxima.